Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender do horário que você estiver assistindo. Canal Desmentindo de volta. Vou desmentir aqui o movimento, né? O Mentiras, Baboseiras e Lorotas, MBL. E antes de começar, eu vou pedir para você engajar o vídeo, curtir, comentar, ativa o sininho, se inscreve. Beleza? É rapidinho para você, é de graça, para mim faz muita diferença, principalmente para o algoritmo do YouTube. Então, quanto mais você engajar o vídeo, mais ações você tomar, mais você me ajuda. É rápido, é fácil, não te custa nada, 1 minutinho e você me dá uma força imensa, tá bom? Mas vamos lá. Eu troquei 2 comandantes de força a pedido do Lula em dezembro. Sim. Ou seja, antes de tudo. Bem antes de acabar. Dia 30 fui embora para os Estados Unidos. Eu tinha um pressentimento que alguma coisa esquisita poderia acontecer. Bem, da minha saída até quarta, quinta-feira da semana seguinte, aqui em Brasília tinham 300 pessoas, talvez. Chegou a ter mais de 10 mil. Está acabando o movimento. De repente começou uma convocação. Que não sei por que a Polícia Federal não identificou quem convocou. Eu vou mostrar isso mais adiante. Para aquilo que aconteceu no domingo, dia 8. E foi num crescente. Segundo informes da ABIN, Agência para a Inteligência, para o governo federal, Lula, foram 33 mensagens. Volta 20 que poderiam... segundos. Volta. Isso aí. Quero prestar bem atenção. Vamos lá. Que não sei por que a Polícia Federal não identificou quem convocou. Para aquilo que aconteceu no domingo, dia 8. Não, volta um pouquinho mais. Você entendeu qual é a conta? Porque isso aqui parece ser, inclusive, o argumento que ele vai usar na defesa dele. Sim. Vamos lá, vamos entender aqui. Tinham 300 pessoas, talvez. Chegou a ter mais de 10 mil. Está acabando o movimento. De repente começou uma convocação. Tinha 300 pessoas. 300, não digo dia 8, né? Mas o negócio dos quartéis estava rolando já. Assim, é só pegar os vídeos de virada de ano, de Réveillon e Natal que o pessoal passou nos quartéis. Milhares de pessoas passaram. Fala que tinha 300 pessoas. Vamos lá. E a Polícia Federal não identificou quem convocou. Para aquilo que aconteceu no domingo, dia 8. E foi num crescente. Segundo informes da ABIN, Agência para a Inteligência, para o governo federal, Lula, foram 33 mensagens que poderia acontecer alguma coisa de grave. Isso é verdade. E quem levantou isso foi o deputado federal Kim Kataguiri. Foi o deputado federal Kim Kataguiri que demonstrou que e-mails circularam avisando o novo governo, o governo Lula em questão. Não, o Kim não fez isso. O Kim só questionou, mas isso já tinha sido divulgado antes dele questionar na Câmara. Ele questionou na Câmara. Salvo engano, o Kim questionou o próprio G. Dias, mas assim, não foi o Kim que trouxe isso. Tá aqui Isso é uma notícia de 2023, né? Mas é aqui o ex-diretor da ABIN falando que eles foram alertados, que eles alertaram o governo. E aqui a gente desmente outra coisa que o Renan está falando, que é o seguinte: eles foram avisados do aumento do efetivo de pessoas, porque é repentino, como o Bolsonaro está falando. Que o Bolsonaro fala que tinha 300 pessoas. E aqui, para corroborar o Bolsonaro, eu trago o Correio Brasiliense, que diz o seguinte, no primeiro parágrafo: número de bolsonaristas em QG cai após discurso de Bolsonaro e Mourão. Em menor número desde a ida de Jair Bolsonaro para os Estados Unidos, o número de bolsonaristas caiu em comparação aos últimos dias. Se durante a semana milhares de pessoas eram vistas no local, neste dia primeiro o número de apoiadores caiu. Então aqui, se você for olhando essa reportagem do Correio Brasiliense, ele não vai te dar números, não vai te dar uma estimativa, uma pesquisa, nada. Mas ele está dizendo aqui nesse parágrafo que não são mais milhares, que esse número de pessoas caiu depois que o Bolsonaro e o Mourão fizeram um discurso.
E aqui nessa reportagem da Agência Brasil, fala que o ex-diretor da ABIN, que o risco do ato convocado se alterou entre os dias 6 e 7 de janeiro, quando a NTT informou, em 6 e 7 de janeiro, a NTT informou a chegada de mais de 105 ônibus. Então, o número cai aqui no dia 1º, tá? Eu estou mostrando aqui com o Correio Brasiliense para vocês. E aqui a ABIN está dizendo que nos dias 6 e 7 de janeiro chegaram 105 ônibus, ou seja, o número realmente tinha caído. E de repente subiu de novo, mais gente veio nesses 2 dias. Eu estou desmentindo o Renan aqui agora. Então, né, governo em questão que haveria isso aí. Rodaram essas mensagens e aquilo foi sumariamente ignorado. Por quê? Porque o governo não tomou nenhum tipo de iniciativa para proteger os prédios. Vou dar a minha opinião, isso é a minha opinião, por favor, não me prendam pela opinião. Minha opinião é, lógico que aqueles manifestantes não foram obrigados a fazer nada. Lógico que eles queriam invadir os prédios públicos, imaginando que os militares iam chegar lá para fazer o golpe, porque eles achavam que era isso. Ah, vamos agir, que aí os militares vão agir. E lógico que o PT e os aliados, sabendo disso, falaram, não, isso é uma arapuca, vamos armar a arapuca. É isso. Né? Por isso que no Brasil, né, a gente tá falando de um duelo de vilões, né? Um vilão um pouco mais inteligente que o outro. A esquerda e o sistema é mais inteligente que o outro lado. Nesse duelo de vilões, todo mundo vai ser filha da mãe. Tem os otários no meio. Gente, o que me narrou, cara, assim, de pessoas... E tem você tentando fazer as pessoas de otário. Que foram presas. Teve um motorista de Uber que foi buscar uma pessoa que pediu um Uber. E aí ele foi detido e ele ficou preso. Eu nem sei se ele tá preso até agora. Teve, assim... Foi bizarro o que aconteceu. Bizarro. Agora, as pessoas estavam lá... Ah, não, eu fui lá depredar. As pessoas não foram lá depredar nada. Até porque não é sequer da natureza do manifestante de direita depredar. Aquelas pessoas foram... tocar o plano que a elas foi ensinado e incentivado por meses a fio. Na verdade, por anos a fio. Que era, vamos agir para que o exército venha e também haja. Que era, inclusive, que o Bolsonaro pleiteava. O Bolsonaro queria o caos, que com o caos ele metia uma GLO. Lembra do Gatorês Ornitorrinco? Lembro. Quem falava isso eram alguns influenciadores, mas não, muito antes desse contexto, não tinha a ver com esse contexto, não era... gato lesmo ornitorrinco para mandar ninguém para frente do quartel, nunca foi. Se foi, você me mostra exatamente o tweet que diz isso, que mostra isso. Agora, o Bolsonaro que é o caos, eu vou mostrar o discurso de caos do Bolsonaro aqui, tá? Hoje são 30 de novembro, de dezembro, está prevista a posse agora dia 1º de dezembro, 1º de janeiro. Eu busquei, dentro das 4 linhas, dentro das leis, respeitando a Constituição, saída para isso aí. Se tinha uma alternativa para isso, se a gente podia questionar alguma coisa ou não questionar alguma coisa, tudo dentro das 4 linhas. E sei que tem muita gente que me critica quando eu falo 4 linhas, mas eu não saí ao longo de 4 anos de mandato meu das 4 linhas. Porque ou vivemos a democracia ou não vivemos. Ninguém quer uma aventura. Agora, muitas vezes, né, dentro até das 4 linhas, você tem que ter apoios. Alguns acham que eu pega a bica, assine, faça isso, faça aquilo. Está tudo resolvido. E repito, em nenhum momento fui procurado para fazer nada de errado, violentando seja o que for. Eu entendo que eu fiz a minha parte. Estou fazendo até hoje a minha parte. Hoje são 30 de dezembro. Até hoje eu fiz a minha parte dentro das 4 linhas. Não vamos achar que o mundo vai acabar dia 1º de janeiro. Esse é o discurso do caos? É esse o discurso de quem quer instaurar o caos no Brasil? Vamos por tudo ou nada. Não. Não tem tudo ou nada. Inteligência. Mostrar que somos diferentes do outro lado. Nós respeitamos as normas, as leis da Constituição. Nós sabemos dar valor à liberdade. Tá aí, esse é o discurso do caos.
Nós respeitamos as normas. Esse é o discurso do caos que o Renan está falando. Né? Ele atuava em nome da defesa da segurança nacional porque as coisas estavam muito conturbadas. Então, aquelas pessoas foram incentivadas a levar a cabo essa ação, que era a ação mais extrema que elas poderiam tomar. Foram, mas não pelo Bolsonaro. E elas fizeram. Elas entraram naqueles prédios públicos não porque elas estavam num afã de depredar. Vocês já viram antes manifestação de direita com depredação? Agora virou argumentar, não, eles estavam depredando. Assim, até vi gente, nossa, acho que o Kim já chegou a argumentar. Estavam depredando. Eu discordo do Kim. E olha, pra eu discordar do Kim, cara, é difícil, porque, pô, o Kim eu acho uma sumidade. Mas não há ninguém, assim, eles cometeram um crime de depredação, mas eles não estavam lá para depredar. A depredação é consequência de uma outra ação que tinha uma outra intenção por trás. A intenção era a que vocês sabem qual é. Mas vamos lá. 8 de janeiro. Sim. O senhor, eu quero sem rodeios. Aquilo ali foi o quê? No meu entender, minha opinião, armado pela esquerda. Não, mas foi um ato de... Vandalismo. Não de tentativa de golpe. Não de tentativa de golpe. Você vai dar golpe num prédio, sem nada. Sem presidente. Sem Uma tomada do poder. Você vê? Entende? É tomar o poder. Tomar o poder Você acha? é invadir palácios. Você acha que esse coitado, com Bíblia na mão, com bandeira do Brasil, vovós... Coitados, mais ou menos, né, presidente? Quem estava coordenando esse pessoal? Tinha que ter o comandante. Não, claro que tem. Eu quero saber se o senhor me diga quem foi o comandante. Não dá pra chamar os coitados. O Bolsonaro estava nesse momento nos Estados Unidos. A NTT estava reportando que no dia 6 e 7 de janeiro chegou um monte de ônibus. Qual é a ligação do Bolsonaro com isso que vocês conseguem estabelecer? Eu não consigo estabelecer nenhuma. Não, mas são pobres coitados. São pobres coitados. Tinha gente que nem teve lá e foi preso. Não, talvez sejam ignorantes, mas coitados não. Mas não. Você acha que vai preparar um golpe com 1.500 pessoas? Isso não vaza? 1.500 pessoas, nós vamos amanhã... Então alguém sabe... Exatamente. A ABIN soube de um grupo de pessoas chegando em 6 ou 7 ônibus. Se existe uma preparação de golpe, a ABIN teria sido informada dessa preparação de golpe de Estado e teria falado pro Lula ou para quem quer que fosse, está sendo preparado um golpe aqui. Uma agência de inteligência tem que saber essas coisas. Como eu mostrei no vídeo do Guilherme Amado, tá? Há um tempo atrás. Uma agência de inteligência tem que saber essas coisas. Aqui não tem preparação de golpe, tem informação de que estão chegando ônibus. A informação que a BIM recebeu, foi que de repente chegaram 105 ônibus. Sabia daquilo, é isso que eu quero dizer. Alguém programou para dar esse clima, copiando o Capitólio de 6 de janeiro de 21 nos Estados Unidos. 8 de janeiro. Então, de acordo com o Bolsonaro, é o seguinte, tá? Era um grupo de pobres coitados. Sim. Uns idiotas, né? Aqui entre nós, foi a maior verdade que o Bolsonaro falou nessa história toda. Sim, era um grupo de idiotas. Ele não chamou ninguém de idiota. O Bolsonaro não chama ninguém de idiota. Era um grupo de pobres coitados, tinha vovós e vovôs no meio. Eram pessoas que foram, cara, é um saco ter que lembrar isso, né? Foram pessoas que foram alvo de uma lavagem cerebral por anos a fio. E esse era o clímax da guerra deles. O Bolsonaro, a gente precisa entender, ali era o clímax da guerra que o Bolsonaro estava entregando por anos. Né? O Bolsonaro perde uma batalha, né? Imagina que assim, você tá assistindo um filme, sei lá, tipo Senhor dos Anéis. Aí a batalha final, o seu general, na batalha final, vai enfrentar o inimigo, que era. A batalha final foi contra quem? Foi contra o Sauron, foi no portão de Mordor, né? Me corrijam aí. Foi aquela batalha final. Tá lá o quebra-pau em Mordor, e aí o Bolsonaro, que é o. Ele é o... Como é que chama? O guerreiro lá, o principal, o Aragorn da galera. O Bolsonaro vai e é derrotado. Aí os soldados remanescentes, eles foram pra uma espécie de missão impossível ali. Né? Não, vamos tentar aqui dar um jeito e tal. E eles foram fazer... Aquele era o clímax deles. Ali era... E o Bolsonaro incentivou eles a fazer isso. Ele chamar eles de coitados, né? É muito engraçado, porque ele não chamava eles de coitados quando ele falava: o povo tem que agir, temos que ter coragem, né? Ele não chamava ninguém de coitado. Eles eram chamados de patriotas. Não era coitado, era patriota. Oh, os patriotas aí, não sei o quê. Eu não vou cair nesse papo, não. Eu não vou cair nesse papo. A gente sabe o que aconteceu, a gente sabe quem foi incentivado. Querer ficar cortando os elos pra fingir que... Ah, não, dia 8 teve um ato isolado. Não foi um ato isolado. Foi, eu mostrei que foi com essa reportagem aqui. Do nada, 105 ônibus chegaram em Brasília. E como mostra o Correio Brasiliense, o número de pessoas caiu.
Então teve uma queda de manifestantes, de repente um outro grupo chegou para fazer o que puxado por quem? Porque pelo Bolsonaro não foi. E aqui eu vou mostrar a Tsuki é uma bolsonarista ferrenha, e ela já fala dos quartéis, né, do pessoal indo para frente dos quartéis e tal. E ela é aquele tipo de pessoa que defende o Bolsonaro em qualquer situação, a qualquer momento, contra qualquer um. Acho que até contra a mãe dela, ela defende o Bolsonaro. Né? Acho que ela gosta mais do Bolsonaro que da própria mãe. E ela, que é aquela pessoa que sempre vai cumprir as ordens do Bolsonaro, fala aqui, e essa frustração poderá se voltar contra Bolsonaro, pois ele não está falando nem pedindo nada. E ela está falando exatamente do pessoal indo para a porta dos quartéis. Tá? Então ela questiona aqui o Michael Sullivan, de acordo com esse print dela, estava convocando as pessoas para a porta dos quartéis. E ele fala aqui, urgente, vamos para a rua agora, força total, para frente dos quartéis, vamos. Não é hora de questionar. Todos vocês que convocaram as pessoas às pressas, com urgente, para ir à porta dos quartéis, como se algo fosse acontecer, tem noção do que estão fazendo com o emocional das pessoas? Isso são as palavras de uma bolsonarista ferrenha. Tá? Junte-se a essa reportagem da ABIN também. Junte-se a essa reportagem aqui. Bloqueio nas estradas diminui após apelos do presidente Jair Bolsonaro. Tá? Tá aqui. Então, e aqui tem o Bolsonaro falando do golpe que ele queria dar, né? O grande golpe que o Bolsonaro queria dar. Discutir sim estado de sítio com militares de Bolsonaro. E o grande golpe do Bolsonaro foi exatamente isso. A minuta do golpe que o Felipe Martins escreveu nada mais foi do que uma ideia de se decretar um estado de sítio que está dentro da Constituição Federal, está previsto. O Bolsonaro consultou os militares falaram, não vamos dar estado de sítio, não apoiamos o estado de sítio, acabou. O Bolsonaro, então tá bom, acabou, desistiu, não fez nada, seguiu a vida. Isso que as pessoas estão chamando de golpe. E tá aqui o Renan falando merda atrás de merda. Pô, é uma consequência de uma série de ações que foram tomadas antes. Mas vou concordar com o Bolsonaro que o clímax do Bolsonaro não foi o dia 8. Você teve a derrota na eleição e aí você tem o pós-eleição em que é tentado o tal do golpe e fracassa porque institucionalmente eles não conseguiram reunir os elementos. E aí a discussão jurídica ou não, até porque esse processo é muito pouco jurídico, muito mais um processo político, a discussão argumentativa, pra gente falar foi ou não foi golpe, a gente vai descobrir agora no decorrer dessas próximas semanas e meses, quando mais elementos vão saindo pra mostrar o quão próximo nós estivemos de tomar um golpe deles. A gente sabe que o Garnier... Quão próximo estivemos de ser vítimas de algo que está dentro da Constituição Federal. Nossa. Estava levando a Marinha pro golpe. A gente sabia que havia figuras de dentro do Exército, porque o Exército era monolítico, que queriam um golpe. Queriam um golpe, não. Queriam um estado de sítio previsto na Constituição Federal. A aeronáutica não entraria. O Freire Gomes, que era o líder do Exército, não deixou. E aí todas as ações que foram tomadas para levar o golpe em consecução, por exemplo, pessoas na frente de quartéis, dinheiro oriundo de aliados do Bolsonaro pagando essas coisas, militantes, mobilizadores em redes sociais apertando para as pessoas irem, dinheiro rodando para as pessoas, gente convencendo lideranças das Forças Armadas, tudo isso foi acontecendo, tudo isso detonou. A pergunta é, essa detonada que foi dada, né, todas essas ações que foram tomadas, isso configura em si o golpe? Ou isso configura os atos preparativos? Se há atos preparatórios, se há atos preparatórios, de acordo com a lei, o ato preparatório não configura o crime. Aí é uma decisão jurídica, né? Pra mim, eu vou falar, Renan, com o que eu vi, com o que eu li, com o que eu tenho de elemento, necessariamente as medidas foram sendo tomadas para levar o golpe. E essas são medidas articuladas em muitas áreas diferentes. Faltou a parte final, porque assim, tinha a minuta do golpe, e pra você finalizar, pra você ter tanque na frente do Congresso, e pra você matar o game, era basicamente Freire Gomes falar, beleza, capitão, tô com você.
Manda aí a minuta, nós vamos fechar aqui, nós vamos assinar. Se o Freire Gomes vai assinar alguma coisa, ele vai assinar alguma coisa ilegal, Renan? Você está falando isso mesmo? Que o Freire Gomes vai assinar uma ordem ilegal e inconstitucional, com uma anuência de todos os outros líderes militares, todo mundo. E você está achando que todo mundo é Alexandre de Moraes para fazer uma merda dessa? Não dá, né, irmão? Então, assim, o Bolsonaro queria apoio dos militares porque é o que a Constituição prevê. Porque ele precisa, ele não dá estado de sítio sozinho da cabeça dele. E como ninguém quis, é aquilo, né? Você pega um revólver na sua casa, vamos assaltar o banco? Seu irmão fala, não, não vamos. Você coloca o revólver na gaveta, vai jogar videogame. Qual é o crime aqui? Nenhum. É o que aconteceu no caso do Bolsonaro. Né? Sendo que no caso do Bolsonaro, esse, entre aspas, crime está previsto na Constituição brasileira. É isso. Então é isso, eu vou parando por aqui, porque já ouvi demais de Renan Santos, as imbecilidades dele. Já mostrei aqui com reportagens e com palavras do próprio Bolsonaro que não teve golpe nenhum, tentativa de golpe nenhuma, e que o Bolsonaro não incentivou as pessoas a irem para frente dos quartéis, muito pelo contrário. Então é isso, pessoal, até a próxima, a gente se vê. E por favor, engaja o canal, engaja o vídeo, me dá essa forcinha aí se você assistiu até aqui, tamo junto.